mal futuro. Então, vamos lá. Gênesis 3. Onde que entra a fuga aqui, nessa passagem do Evangelho, nessa passagem da Palavra de Deus, Gênesis 3. Vamos ler todo mundo junto até... Deixa eu ver aqui. Acho que até o 13. Vamos lá? Quem está com a Bíblia? Bíblia na mão? Sim, capa do cristão. Nem vou falar outra coisa, né? Vamos lá então. A serpente... Vamos todos juntos? A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer o fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente: vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor, Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que vocês acham que tem uma ligação aqui com essa quarta paixão, a fuga? Teve fuga aqui? Quando um jogou a culpa no outro, não? Quando um jogou a culpa no outro, o que mais? Desobedeceu. Quando se escondeu do Senhor. Se escondeu, né? O que eles fizeram aqui? Deus desceu na brisa da tarde para ter com eles. Não foi isso? Foi. E eles fizeram o quê? Se esconderam. Se esconderam. Fugiram de Deus. Não é isso? Então, eles aqui, né? Aí tem outro detalhe também. Aqui. Vocês acham que... Eu vou entrar aqui, né? A gente vai entrar agora na folha, aí eu vou entrar aqui onde eu quero. Tem mais folha, mano? Não tenho, só... É porque o relógio do Mineirinho vive atrasado. Tinha uma blitz ali no Pereira, do passado não tá tirando a blitz no Pereira. Precisa mudar, irmão, esse Tem um horário. blitz lá? Tinha uma de volta. Tá justificado, tá bom?
Então, como a gente hoje está na quarta, eu dou a minha por último, tá? Quando terminar aqui, eu dou a minha, tá? Como a gente aqui está na quarta, né? Paixão, peço que vocês prestem bastante atenção, que a paixão, a fuga, é o mal futuro. Então, você vê o mal futuro que está vindo sobre você, né? O que você faz? Qual é a reação? Qual é o movimento que tem dentro de todos nós aqui? Fugir, né? Nós fugimos, né, daquele mal futuro, né? Nós fugimos dali. Então, a gente vai entrar aqui e a gente vai mergulhando, tá bom? A fuga como paixão. A fuga é um amor que se afasta do mal que o privaria do bem. O que é a fuga, gente? Se afasta do mal. É um amor que se afasta do mal e o privaria do bem. Então, ele se afasta daquele mal que ia privar ele do bem. Então, conforme você tem essa reação, né, você foge. Você manda ver. Eva, aqui, se afastou desse mal? Sim ou não? Não. O que Eva fez? Ela teve o que com a serpente? Um diálogo. Eva dialogou com a serpente. Eva conversou com a serpente. Né? Ela não viu que aquilo ali ia causar um mal para toda a humanidade. Todos nós aqui, né? Tudo isso que tem em nós, todas essas paixões que estão em nós, né? Veio desse mal aqui, desse pecado original, né? Então Eva não se afastou daquele mal, mas ela não fugiu, ela ficou. É o que a gente vai ver aqui. Com o pecado original, ocorreu uma desordem nas paixões do homem. Olha aqui. Com o pecado original, o que aconteceu? Uma desordem nas paixões do homem. Tá? Desordem esta que o incline constantemente ao mal. E que, com o auxílio da graça, pode ser domada. Então, essas paixões, elas podem ser domadas com o auxílio da graça. Com o auxílio da graça, essas paixões que estão dentro de mim e de você, elas podem ser domadas. Só com o auxílio da graça. Essas paixões aqui, vocês estão vendo, amor, ódio, desejo, fuga, alegria, tristeza, esperança, desespero, audácia, temor, ira, todas essas aqui, né, antes do pecado original, elas eram harmonizadas, certo? Elas eram todas inclinadas para Deus, não tinha desordem nenhuma nelas, né? Nenhuma nelas. Mas com o pecado original, elas ficaram desordenadas, como está falando aqui em cima, tá certo? Mas não extinta durante esta vida. Olha que interessante. As paixões podem ser domadas, mas não extintas. Quer dizer, elas não vão sair. Por que essas paixões não vão sair de nós? Porque elas, inclinadas para o bem, se tornam virtudes. Isso, muito bem, se tornam virtudes. Essas paixões inclinadas para Deus são potências na alma, são um combustível, entendeu? É um combustível para nós chegarmos à santidade. A santidade, a gente vai ver aqui, tá bom? Então, olha aqui, mas não extinta durante esta vida, sendo preciso estar sempre alerta com relação a ela, não lhe dando qualquer ocasião de nos dominar. Não dê ocasião a uma dessas paixões para dominar você. Eva deu ocasião para ser dominada por essa paixão aqui? Sim ou não? Sim. Ela deu ocasião. Tá entendendo? Então, olha como está explicando aqui. Não dê ocasião para ser dominada por ela. Ocasião aqui não falta, né? No nosso dia a dia, não é verdade? Quantas coisas vêm ao nosso encontro
né? Quantas serpentes, né? Quantas serpentes se levantam, não é fora essas serpentes muitas vezes que se levantam, mas dentro. Dentro de nós, gente, tem muitas serpentes. Dentro de nós tem muitas víboras. Dentro de nós tem muitos escorpiões. Santa Teresa de Ávila vai falar lá no livro Castelo Interior. Quem já leu o livro Castelo Interior, né? As moradas, vai ver ali que ela vai falando, né? Das partes da alma, que tem cada parte da alma que tem esses animais ferozes dentro de nós. Né? Dentro de nós tem esses animais ferozes. E se eu não me der conta, eles me dominam. E eu sou dominada por eles o tempo todo. Então eu tenho que ver que eu sou um campo de batalha. Você é uma terra minada. Sabe o que é uma terra minada? No tempo das guerras, né? Que colocava minas, não é isso? Escondiam as minas. É minas, escondia as minas, né? Debaixo da terra, né? Ali quando os inimigos vinham, né? Que pisava, que não sabia onde pisar, explodia. E ali ou ele morria, ou ele perdia, ou era mutilado, não é isso? Então durante o nosso dia a dia, né? Eu e você, se nós não estivermos em oração, o que vai acontecer comigo e com você? Você vai pisar nas minas que estão dentro de você. E ali você vai ser amputado. Entendeu? E ali você vai ser amputado durante o teu dia, porque ali você pode ser amputado na impaciência, não é isso? Ali você pode ser amputado em tantas e tantas coisas. Tá entendendo? Ali você pode ser amputado. Vão falando para mim no dia a dia de vocês. No que você mais é amputado no seu dia a dia? Quem pode falar para mim? Paciência. Mutado, cortado? No seu dia a dia. No que você é amputado? No seu dia a dia. Eu acho que é comida. Um é na gula, um é na impaciência, outro é na ira. A ira também é verdade. Na irritação, né? Outros em tantas coisas que às vezes você nem se dá conta. Você perdeu um membro, vai perdendo um membro ali. Porque dentro de mim, de você, gravem bem isso, tem um terreno inimigo. Isso é uma verdade que eu estou falando para mim e para você. Porque se eu não me dou conta disso, gente, eu vivo dormindo. E sendo amputado o tempo todo. Tá certo? Ó, da importância extraordinária das paixões, deduz-se a necessidade de educá-las, convenientemente apartando-as do mal e colocando-as ao serviço do bem. Então, como que eu vou educar essas paixões aqui? Como que eu vou educar a fuga? Como que eu vou educar ela? Apartando ela do mal e colocando ela para o bem. Para o bem, tá? Inclinando ela para o bem. Como que eu vou fazer isso, né? A fuga ou aversão tem seu objeto mais nobre na fuga das ocasiões perigosas. Olha aqui, como que eu vou usar a fuga para o bem? Fugindo das ocasiões perigosas. Você viu aqui? Como que eu vou educar essa fuga? Fugindo. Tá aqui, ó. Perigosos. Ó, a fuga ou aversão tem seu objeto mais nobre. Qual é o objeto nobre da fuga? Fugir das ocasiões. Fugir das ocasiões perigosas. Tá? Você tem que fugir das ocasiões perigosas. Aí você está fazendo aqui o que eu estou colocando, tá? Você está apartando ela do mal e colocando ela ao serviço do bem. Você vai pegar essa fuga aqui e colocar ela ao serviço do bem. Como? Fugindo das ocasiões perigosas. E evitar
cuidadosamente tudo aquilo que possa compreender nossa salvação ou santificação. Tudo que você vê que vai impedir da tua santificação, da tua salvação, o que você tem que fazer? Fugir. O que você tem que fazer? Fugir. Fugir. Isso aí também é nas palavras, né, irmã? Sim, tá numa rodinha de amigos. Tá vendo que tá saindo muito piadinhas de mau gosto, piadinhas maliciosas, de ofensas. Foge dali. Sai de perto. Sai de perto. Aí você tá fazendo o quê? Você tá usando isso daqui, ó. Você tá o quê? Tá fugindo da ocasião perigosa, né? Você tá ali na rodinha de amiguinhas. Aí as amiguinhas começam a falar da outra amiguinha. E olha, bela amiguinha, né? Porque aquela amiguinha, porque, né? Olha que amigas são, né? Amigas da onça, né? Da onça. O que você tem que fazer? Fugir. Foge daquela ocasião perigosa. Mudar o assunto também, né? Muda o assunto, faz alguma coisa. Mostra alguma qualidade que a pessoa Se tem. traz uma virtude daquela pessoa, peraí, né? Faz alguma coisa. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é santidade, né? Isso aqui é o caminho de santidade. Você fugir da ocasião perigosa não é fraqueza, não, tá? Irmã, porque se É que eu não tô... faltou, tá? Depois, não é esse daí? Não. Ah, não. Aí faltou. Aqui, ó, Conceição. Oi? Aqui, ó, isso aqui. Depois eu Tem ela imprimo. que também não entende. Dou pra Valéria, tá, Valéria? Tá bom. Tô devendo 3 coisas pra você. Ah, é? É, Então. tô em dívida com ela. Tem que fugir. Né? Tem que fugir, né? Obrigada. Pensa aí agora, se na tua vida de cristão, você tem fugido dessas ocasiões perigosas. Vocês têm fugido? Ou você tem ficado? Sem falar que se você não fugir, você é um contra-testemunho, né? Contra-testemunho. Ou você tem se achado forte demais? Porque quem se acha forte demais, cai. Os que se acham fracos não caem. Você viu que é contraditório, é controverso aí? Entendeu? Né? Pensa aí agora. Todo mundo aqui tem, né? Todo mundo aqui é alergia, tá, Mineirinho? Que ela tem. Alergia? É alergia, Não é tá? corona, não. Ó, todo mundo aqui tem uma tentação, sim ou não? Sim. Sim. Chocolate. Todo mundo tem uma tentação. Se fosse só uma, tá Não é? Se fosse só uma, tava bom. Todos têm uma tentação. Obrigado por você colocar Um dia é interessante que a Madre Maria, ela estava no começo da congregação, ela perguntou, né? Inês, qual é a sua tentação? E eu respondi, falei, minha tentação é uma bicicleta. Porque eu andava muito de bicicleta. Vivi em cima de uma bicicleta. Mas daquelas Eu ia pequenininhas de rodinha, né, irmã? com a cestinha na frente, tá? Com a cestinha na frente ainda. Minha primeira bicicleta foi aquelas rosinhas Cici, né? Eu amava bicicleta, né? Eu vou cortar essa parte, viu, irmã? É que ele fala e a gente fica imaginando, aí pronto, a imaginação é fértil. Gente, Fala qual que é a dele, irmã. e a sua? Tem que ser aquela do Caio Grandona. A roda grandosada caiu lá. Obrigada, mineirinho. Viu? Ainda bem que eu tenho um mineirinho aqui pra me defender. Né? E aí ela perguntou e eu respondi, né? Então cada um aqui, né, tem uma tentação. Uma, duas ou várias, né? Várias. Pode deixar, senão eu vou se divertir com ele. Vou perguntar quem é. Vou mostrar quem. Isso. Mostra quem é a figura. Então, você tem fugido dessas ocasiões perigosas? Pensa aí agora. Um minutinho. Quando vocês entram em atrito em casa, um com o outro,
Você tem fugido ou você tem enfrentado? Lá em casa você Peguei no ponto, né? A gente sabe que ali é uma ocasião perigosa. É uma ocasião perigosa, porque você vai acabar caindo. Você vai cair ali. Você vai cair em algum ponto. Na impaciência, na irritação, na cólera. Você vai cair. Você tá ali. Mas às vezes tem situação que tem que enfrentar, né? Olha, nem eu não vejo muito. Tem umas que sim, outras não. Você tem que saber. Fazer a pessoa enxergar. Você tem que saber se você está equilibrada Tá. para saber se você vai Dá enfrentar. conta do... Porque se você estiver desordenada, Vai dar mais briga. vai dar mais confusão. Sim ou não? Se eu estiver errada, não precisa concordar comigo. Você pode falar. Né? Se você está cheia de ira, se você vai discutir com alguém, o que vai acontecer? Então, muitas vezes o silêncio é muito melhor em alguns momentos. Sim. Se a pessoa vem armada, quer discutir, te ofende, assim, você silenciar, você não está errado, né? Não, silencia. Porque naquela hora não vai ter bom êxito. Não vai resolver nada. Fuga santa, né? Uma fuga santa, você só vai colocar mais lenha na fogueira. Tá? Então a gente tem que aprender Aí isso começa a daí. jogar coisa na cara. Sim, aí começa. Ano passado, 30 anos. Isso, aí vem, porque há 20 anos atrás você fez isso comigo, aconteceu aquilo comigo. Aí você puxa lá as coisas lá do arco da velha, você puxa os museus da vida que você traz. Pensa que eu esqueci, né? Aquela coisa toda. Eu te perdoei, mas você fez isso comigo, tal, aquela coisa toda. Então ali não vai dar certo. Foge. Foge, a gente vai ver aqui aqui, tá? Aí essa fuga aí é certa, né? É certa, sim, essa é a fuga certa. Porque tem a fuga, como eu vou falar aqui, de covardia e a fuga santa. Tem gente. O silêncio na hora certa, eu acho que é virtude, né? É virtude. E na hora errada, eu acho que acaba sendo omissão. É omissão. Acaba sendo um- Sim. É que tem um momento também que deve ser falado, né? Não, tem que ter cuidado. O que tem que ser falado, tem que ser falado. Você não pode omitir a verdade, tá? Você não pode omitir a verdade. Agora você tem que ter cuidado, né? Tem que ter prudência, tá? Prudência. De repente, depois, a pessoa pode, na hora que acalmou, né? Falar, olha, você está levando bonito. Sim, tem que Se ter a cuidado. verdade for minha, mas não é da pessoa, Se a verdade for sua e não for dela, tem que fugir, né? sim, tem que ter muito cuidado aí, né? Ó, em virtude da fraqueza da natureza humana, olha aqui, em virtude da fraqueza da natureza humana, o que nós somos? Fortes ou fracos? Fracos. Tá falando aqui, ó. Em virtude da fraqueza da natureza humana e da força de atração, olha aqui, gente, é muito importante isso aqui, ó. E da força de atração que o pecado exerce sobre nós, olha isso aqui, entra aqui dentro. Entra aqui comigo, olha aqui, ó. Em virtude da fraqueza da natureza humana e da força de atração que o pecado exerce sobre nós, Isso é maligno, né? É uma força maligna. depois da culpa original. Então, depois da culpa original, o pecado tem uma força de atrair, de me atrair. Tá entendendo? Eu quero que vocês entendam bem isso. Gente, É um imã. vamos acordar para a realidade. O pecado tem uma força de me atrair. Se você acha que não tem, ele atrai. Não atraiu Eva? Eva não foi atraída por isso aqui? Sim. Tem um pecado de me atrair. Ele atrai você. Por quê? Porque eu sou fraca. A minha natureza, a tua natureza é decaída. É decaída. Eu tenho uma natureza decaída. Eu tenho que aprender a lidar com as minhas fraquezas. Olha que legal. Eu tenho que, quanto mais você conhecer tuas fraquezas, mais forte você ficará. Olha aqui. Entendeu, Marcos?
Não é assim mesmo? É ou não é? É. Quanto mais eu conhecer minhas fraquezas, mais eu vou ficar sabendo combater contra aquele inimigo. E o interessante é que não sou só eu fraca, todos são. Porque às vezes a gente, na fraqueza da gente, a gente acha que é só a gente que não é nada, né? Sim. O outro mais importante é nada, Não. todo mundo fraco. E isso aqui é muito, gente, muito importante. Você saber também lidar com a fraqueza do outro. Sei. Tá? Eu já falava, né, irmã? Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Aí é que sou forte, muito bem. São Paulo fala isso. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Se eu tiver de me gloriar de alguma coisa, me gloriarei das minhas fraquezas. Olha aqui São Paulo falando para nós, né? E eu tenho que saber lidar com as fraquezas do próximo. Eu tenho que saber disso. Cada um aqui, vocês que têm família, vocês que têm filhos, vocês que são casados, esposo, aprenda a lidar com a fraqueza da tua esposa. Esposa, aprenda a lidar com a fraqueza do teu esposo. Tá? Aprenda, peça para Deus essa graça. Irmã, e quando ele abusa, que ele acha que você já é forte o suficiente? Isso é uma indireta? Ou é uma direta? Ô, irmã, é a mesma coisa a fraqueza quando a gente está querendo falar de É a bebê. vingança, né? Quando a gente está falando de bebê, aí o homem não quer beber mais e a mulher quer beber. Aí ela bebida, é a mesma coisa. Quando... Não é eu, não. Eu tô falando que eu tenho alguns amigos que o homem quer parar de beber, só que a mulher quer beber, continuar bebendo. Como que o homem vai continuar bebendo? Coitado. Parar de beber, né? Não vai É a mesma conseguir. coisa que a fraqueza, né? Eu acho que os dois têm que estar no... Com certeza, os dois têm que estar em comum acordo, né? No começo você queria beber cerveja, que eu não queria parar. Até essa levava, mano, nossa, Deus, eu tomo cervejinha, mano. Eu tomo você. Eu pensei Ela não bebi, mano, não bebi, você não acredita? Não uma bebi. fraqueza porque o encardido queria que eu bebesse com E ela Mas não era olha beber, só, né? é interessante esse testemunho, né? Porque é Sim, isso sim. mesmo que acontece. Imagina, o homem não querer, a mulher querer tomar cerveja dentro de casa. Mas a gente está firme no propósito. A gente tem que enfrentar todas as situações, né? Todas essas situações, né? Enfrentar, na verdade, você tem que enfrentar com a graça de Deus. Não vai enfrentar sozinho que você cai. Mas Tem quando que é ir com um graça. cônjuge igual eles, um ajudando o outro, né, irmão? Um ajudando. Por isso que eu falei aqui que é importante o esposo conhecer a fraqueza da esposa e a esposa conhecer a fraqueza do esposo. Por quê? Porque ali que vai se exercitando, porque o amor heróico, esse amor divino que eu estou explicando para vocês. Porque conforme o amor divino que você tem, você não vai ficar parado na fraqueza do outro, né? Você não vai fazer da fraqueza dele ali um ponto de você humilhar, de você atacar. Não. Você vai o quê? Diante da fraqueza do teu esposo, da tua esposa, o que que você vai ter com o amor divino? Compaixão. Esse ajudar o outro com a sua fraqueza, talvez no casal esteja mais forte do que um amigo, um filho, porque o casal ele tem que se ajudar mais ainda, né, irmã? Sim, tem que se unir. Quanto mais o casal unido ali, eles vão estar combatendo o quê? As artimanhas do inimigo contra seus filhos. O propósito dele ficando o outro. Sim. O propósito do esposo tem que ser um propósito junto com a esposa, porque senão isso daí não é união. Não é união, é isso mesmo. Os dois têm que estar unidos ali. Para quê? Para que essa união? Para combater todas as ciladas, artimanhas do demônio. E até uma amiga, né? Um amigo, irmão, por exemplo. Se a gente vê que a pessoa está querendo se ajudar numa fraqueza dela, ali não é só dela. Vamos juntos que eu vou te ajudar. Vamos juntos. Isso também é amor. É amor. Tem coisa mais linda, gente, do que, olha ali, do que você ajudar aquela pessoa que está fraca a se levantar. Isso é santo, né? E não ficar em cima da fraqueza daquela pessoa, julgando, condenando. Não é isso, né? Mas é você ajudar, né, aquela pessoa. Isso é muito importante, tá certo? Então vamos lá. Continuando.
Expor a própria alma a uma ocasião perigosa é praticamente como expor cera ao fogo. Olha que comparação. Se você expõe a tua alma a ocasião de pecado, você vai pegar uma cera e colocar ao fogo. O que vai acontecer com a cera? Derreter. Não vai derreter? Vai derreter. Então não faça isso. Diante da tentação que você sabe que você tem, né? Você sabe qual a tentação que tem dentro de você? Não faça isso. Sai correndo. Pois, meu irmão, foge do pecado como de uma serpente. Porque se te aproximares, morder-te-á. Seus dentes são dentes de leões que aos homens tiram a vida. Olha aqui. Gente, não ajuda também, né, irmã? Não. O pecado. Venceu a tentação. O pecado tem dentes, tá? E ele pode te morder. Não. O pecado tem dentes que vai te morder. Você tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Os homens, vocês que são homens, que são casados, né? Depois eu entro nas mulheres também, tá? Muito cuidado com os olhares, com os olhos, tá? Com os olhos, né? Por quê? A gente vai explicar aqui. Por quê? Porque os nossos olhos levam a pecar, né? Como que deveriam ser os nossos olhos? Para baixo. Não querer... Não cai não. Cai se eu olhar, cai se eu ficar olhando para tudo que passa ao meu redor. Eu caio, né? Porque hoje, infelizmente, as mulheres, o objetivo delas é levar os homens à perdição. Uma mulher que sai na rua com a roupa toda colada, o que ela está querendo? Levar um homem à perdição. Praticamente nada, né, irmã? Porque hoje em dia estão dando praticamente errado. Sim, ainda mais um calor desse, né? Você sabe que você é fraco. Então, se você ficar olhando, você vai cair. Você vai adulterar no coração. Vai acontecer isso, né? As mulheres, a mesma. Você mordida pelo pecado, arranca pedaço. Fuja. E quão longe puder, fuja. Olha aqui. Fuja. Tá? Fuja como de A pestilento. Viu, mineirinho? Ok, irmão? Fuja como de A pestilento. Se você sabe que naquele A tem coronavírus, vocês vão? Não. Se falar aqui que tenha... Nós estamos aqui. Agora ali dá uma tossidinha e já olha. Se falar aqui que tem uma pessoa com coronavírus, fica alguém nessa sala? Não. Ó, perna pra quem te quer todo mundo. Fica ninguém. Fuja. Olha o conselho que está dando aqui, gente. Fuja como o diabo pestilento. Corte-lhe o passo como a incêndio. Creia que a fragilidade humana e a astúcia diabólica é maior do que ponderação alguma pode declarar. Fuja, porque quem ama o perigo, nele perecerá. Nele perecerá. Se alguém manda para o teu celular mensagens ruins, vídeos horríveis, o que você tem que fazer na hora? Ser curiosa? Você tem que ir na hora jogar no lixo. Não tem um lixinho? Não tem? Tem um lixinho aí. Lixo. Nem queira abrir. Ah, vou dar uma... Não faça isso. Nem queira. Picanha de carne, você vai ver a picanha lá, parece coisa besteira, irmão.
Acontece, manda, eles fazem interação também, Tem mano. muito vídeo Eles mandam uma brigando. coisa tão gostosa assim, picanha, não sei como é que faz a picanha. Aí no final aparecem as coisas horríveis. Você viu que o mal vem sempre com aparência de bem? É? Sempre Sim, sim. vem com aparência do bem. O mal. O mal é colorido. No final, ali tem os dentes para te morder. É verdade. Não é isso? Tem os dentes para te morder. Né? Então, faça isso. Porque senão você vai cair. Fuja e quão longe puder. Fuja. Preste bem atenção nisso aqui. Aí nesse caso ele teria que fugir dessa pessoa que manda esses vídeos. Eu já vejo assim, se a pessoa fica mandando esses vídeos, já não abre os vídeos dela. Corta o mal pela raiz. Tem homem que faz até grupo de WhatsApp, eles ficam só mandando besteira. O Jefferson já participou desses grupos, eu já chamava ele. Não gosto Não, porque colocavam, porque tem homem que tem essa mania, faz um grupão de WhatsApp, o começo do WhatsApp, aí coloca e fica só mandando essas besteiras. É mesmo? Ela fala que participa e depois ela fala que me colocaram. Ela tá me expondo. Não, é porque homem tem essas manias. Eles têm. Tem mulher também. Mulher não tem mulher. Homem e mulher, né? Entram juntos, né? Na panelinha, não é isso? Fuja desses grupos. Eles acham nós. Perde a vida. Eles... Por que ele levou? Ele acha Mas eles acham. Perca a amizade, mas não perca a salvação. Mandou um vídeo ruim, você tem que mandar um vídeo bom. De Isso, olha aqui. oração, daí o capô. Valeu, Maurício. É isso mesmo. Não é? Aproveita a Não, é oportunidade. verdade, sim. Né? Manda um vídeo. Você vai ver que ele vai acabar desistindo de você. Não vai te encontrar mais. Já me desistiu de mim muito. Desiste, né? Desiste. É isso. Meu irmão, uma vez uma mãe de uma criança da minha perua mandou um vídeo pra mim, que aí depois eu mandei um sermão pra ela, né? Mandei assim, uma chamada de atenção, mas com educação, é claro, né? Sim. E depois ela ficou com tanta vergonha que quando eu ia pegar a criança, ela não levou nem na minha cara, ela ficava assim, ó, de cabeça baixa. É Ela mandou isso. errado, Sim. né? Ela mandou errado, daí claro. Nossa, Deus até permitiu. Né? Porque talvez se ela Era tivesse. uma outra amiga, não era nada. Talvez se ela tivesse mandado para essa amiga, ela não teria recebido esse sermão. Sim, talvez a Carly fez até ela. Sim. Né? Gente, nós que somos cristãos, vocês que são consagrados, temos que fazer a diferença. Senão, não adianta. Jesus fala no Evangelho. Né? Temos que fazer a diferença. Se eu chegar na casa de qualquer um de vocês, estiver passando uma novela, a madeira vai deitar. Por que a senhora falou? Agora toda vez que alguém for, que a senhora for na casa de alguém, não vai ter mais. Eles vão chegar. Pegar desprevenido, mano. Tinha que ser desprevenido. A senhora tá avisando? Ai, eu vou lá junto. Igual no evangelho de hoje, que Jesus chega te copiando tudo aquilo ali. Aí vai subir uma ira boa, aquela ira mesmo, né? E as séries, irmã? As séries também aí, né? Nem carrossel. Big Brother. Pela não, eu acredito aqui que ninguém assiste Big Brother aí. Eu acredito aqui que ninguém assiste a tal da Fazenda. Nem sei se existe mais isso. Eu nunca vi, não. Eu acredito aqui fielmente que ninguém assiste esses tal dessas novelas. E nem a do SBT, irmã, que é E aquela lá é Criança. Nenhuma. É que acaba perdendo tempo de Você está jogando tempo fora. Não, eu não assisto, não. O que ela vai te trazer de benefício espiritual? Nada. O que ela vai acrescentar em você para Deus? Nada. É perca de tempo. No final ainda vai falar que não deu tempo de rezar o terço, né? Aí no final, nossa, passou o dia, não rezei o terço. Tem uma história de uma mulher, isso é verídico, tá, gente? Verídico mesmo. Tá? Isso é fato real, não é história da carochinha, não. Ela ligou a televisão, a igreja dela era de frente a casa dela era de frente à igreja. E ela se preparou, se arrumou direitinho para ir para a missa. E como ela não
saiu, não fugiu da ocasião de pecado, ela deu uma ligadinha na televisão. E estava passando o que ali? A tal de uma novela. Perdeu a hora da... O que ela fez? Sentou. E a missa já ia começar. Ela, não, quando começar eu vou. Tocar o sino. Não, já vou. Não ia. Entrou a procissão de entrada. Não, quando entrar eu vou. Não, sei que terminou a missa toda. E ela não foi. Quando ela desligou a televisão, o demônio apareceu para ela e falou assim: Consegui. muito bem, que bom, muito bom que você fez por ter ficado comigo. Essa história é verídica, irmão? Verídico, É mesmo? tá? Verídico. O Deus deixa acontecer essas coisas para servir de exemplo. Para servir de exemplo. Ele apareceu para ela. O padre Léo falava assim, né? Que tem novela que tem que fazer renúncia depois que assiste, porque tem muita coisa diabólica, né? Sim, todas essas novelas, principalmente da Rede Globo, já teve vários testemunhos que eles fazem, antes da novela, sacrifícios de pessoas humanas. Eles têm um tempo lá dentro, irmã. Eles fazem sacrifício. A Rede Globo, gente, é satânica. É verdade. Se você abre aquele canal na tua casa, você está chamando o demônio para tua casa. É satânica. Tá, gente? Uma vez eu assisti Satânica. o Globo Rural, pode? Aqueles empresas da novela, não pode? Ali, isso, tem que ter, esses comerciais ali vão entrando, tudo isso daí, né? Então, isso é uma caminhada de cada um, né? A caminhada de cada um, né? A Rede Globo, não tirando as outras também são, mas a Rede Globo, gente, A Rede Globo é pior. É o centro, né, irmã? é satânica mesmo. Não abra esse canal na casa de vocês, tá? É horrível, né? Ela e você está participando. O dono dela, acho que já morreu lá, ele era um consagrado. Consagrado ao satanismo. Consagrado ao satanismo. Todas essas novelas da Rede Globo... Os filhos parece que estão pior, né? Porque as Sim, novelas pioraram sim, muito. os filhos estão indo. Todas essas Porque novelas da Rede Globo... 25 anos atrás eu assistia todas, Sim. né? Não era tão terrível. Todas essas novelas da Rede Globo, antes de começar, tem sangue humano ali que foi derramado, de crianças, de adolescentes. Tem. Isso é fato real, tá? Fuja. Tá, vamos lá. O amor desregrado de nós mesmos nos conduz à morte, segundo a palavra do Salvador. Quem ama sua vida de maneira egoísta, a perderá. Aquele que odeia ou sacrifica sua vida nesse mundo, vai conservá-la, cadê o rimo aqui? Para a vida eterna. Olha que interessante. Entre os santos, esse amor a Deus vai até o desprezo de si mesmo. Olha que bonito. Entre os santos, esse amor a Deus vai até o desprezo de si mesmo. Você se despreza porque você ama a Deus. Olha que interessante. Isto é, até o desprezo real e eficaz de tudo que existe de desregrado em nós. Deu para entender? Tudo que há de desordem em você, você tem que ter o quê? Um desprezo. Você não tem que ficar ofendida pelas pessoas de fora que te desprezam. Não é assim? A gente não tem isso, né? Fulano de tal me desprezou. Isso acaba com a gente, né? Mas esse desprezo aí não é nada. Porque eu tenho que dar o desprezo a mim mesmo das coisas erradas que tem dentro de mim. Porque se você não desprezar os vícios que tem dentro de você, você vai ser o quê? Amiguinho dele. Daquele vício que você tem. Se você não desprezar as desordens que tem dentro do teu coração, você vai ser o quê? Um eterno desordenado. Um eterno desordenado. Então, eu tenho que dar o desprezo à maledicência que tem dentro de mim.
Eu tenho que dar o desprezo às vaidades exageradas que tem dentro de mim. Eu tenho que dar o desprezo àquele apetite que eu tenho de falar mal do outro sem necessidade. Eu tenho que dar esse desprezo. Eu tenho que dar o desprezo àquele orgulho que tem dentro de mim. Aquele orgulho grande que tem dentro de mim. Tem coisa que mais nos faz fugir do outro do que a mágoa? A mágoa leva a gente a fugir do outro, sim ou não? Sim. Qual é a primeira fuga? Você fecha a cara. Você consegue olhar para a cara de uma pessoa que você está magoada com ela? Vocês conseguem? Não. Você consegue? Não. Aquela pessoa está num canto, você está em outro. O que é isso daí? Fuga. Você foge. O ressentimento me leva a essa fuga da paixão. Aí essa fuga é errada, né? Essa fuga é pecaminosa. É aquela desordem que tem dentro de mim. Como nós fugimos da verdade, gente? Fugimos ou não fugimos da verdade? Sim. Não fugimos? Fugimos. Quando alguém fala a verdade para mim, quando eu vejo que aquela pessoa vai falar a verdade para mim, eu saio de perto dela. Eu não quero ficar com ela. Eu sou a maior amiga dela. Mas a partir daquele dia que ela me falou uma verdade, eu não sou mais amiga dela. Não é assim? Na verdade, nunca foi, né, irmã? Nunca foi. E quando fala a verdade, um amigo, quando fala a verdade pro outro, pode doer na hora, mas ele vai agradecer ela por estar falando a verdade. Isso. Olha, tô errando nisso, você tá errando nisso, né? Verdade. Aí é amigo de verdade, né? Aí você vê que ali são amigos, né? Porque ele está falando pro teu bem. Mas às vezes a pessoa chega falando a verdade e você não quer mais saber. Você foge daquela pessoa. Não acontece isso no nosso dia a dia? Na vida de vocês aí fora, não acontece muitas coisas assim. Uma pessoa que não está na caminhada, você vai falar a verdade para ela vai querer ficar perto de você? Não. Os nossos familiares, você vai falar a verdade para eles, acabou. Você não é mais irmão, você não é mais amiga, você não é mais tia, você não é mais nada. Aí fala acabou. mal para todo mundo, né? Pronto. Né? A gente foge de tudo isso. Do amor desregrado por nós mesmos, raiz de todo o pecado. Olha aqui onde está a raiz de todo o pecado. Desse amor desregrado que eu tenho por mim mesmo. Eu me amo tanto, eu me amo tanto que não aceito uma unhazinha de desprezo de ninguém. Eu me amo tanto que eu não aceito ninguém falar nada de mim. Isso é um amor desregrado por mim mesmo, né? Derivam as 3 concupiscências que São João fala. Quando diz, tudo que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Estas são, com efeito, as 3 grandes manifestações do espírito do mundo, em relação aos bens do corpo, aos bens exteriores e aos bens do espírito. Assim somos levados a confundir nessas 3 ordens o bem aparente com o bem real. São Tomás observa que os pecados da carne, olha que interessante, são mais vergonhosos que os do espírito, certo? Pois nos rebaixam ao nível do animal. Mas os do espírito, com o orgulho, os únicos que estejam no demônio, são mais graves, pois são pecados diretamente contra Deus e os que mais nos desviam dele. Vocês sabem quais são esses pecados do espírito? Que ele está falando aqui? Porque esse pecado da carne são vergonhosos. Mas é exposto, né? É exposto, todo mundo está vendo. Todo mundo vê uma prostituta. Todo mundo vê uma prostituta. Está vendo o que ela está fazendo? Vergonhoso, certo? Mas ninguém vê, muitas vezes, a inveja que tem naquele coração. A inveja é um pecado do espírito. Tá? Porque a inveja é um pecado de Lúcifer. É um pecado do espírito. Ninguém vê. Tá ali.
Esse pecado aqui, como fala, vai contra Deus. Tá entendendo? Que é a inveja, o orgulho, tá ali. Esses dois aí. Essa inveja e esse orgulho. E não tem essa de inveja branca também, não, né, irmã? Inveja branca? Só mesmo. É uma coisa de ai, que inveja branca de você ter isso. Não existe. Tem essa? Inveja boa. Inveja boa, né? Aí a cobiça, aí a cobiça e inveja é mais ou menos a mesma coisa? Não, cobiçar é um, tem inveja é outro, né? Então, a inveja não é quando eu vejo a Valéria com um objeto e quero. Isso não é inveja, porque também eu posso ter. Inveja é quando eu vejo a Valéria com um objeto e falo assim, desejo mal, tomara que quebre. Isso é inveja. Inveja seria assim, inveja boa. Então eu ficar com Na verdade, é a forma de expressão da inveja boa que tá errada, Tá né? errado. é eu ficar com raiva da pessoa ter uma coisa Isso, e eu e eu não tenho. Isso é inveja. Isso vem, a inveja produz a tristeza que a gente vai entrar ali, né? A tristeza. Então a inveja vem. Eu fico triste porque a Valéria tem aquele objeto e eu não tenho. Mas tem também até de coisas que não são materiais, né, irmã? Por exemplo, tem uma pessoa que tá feliz ou sabe sair de uma situação de tristeza, aí ela fala, como pode, né, aquela pessoa fazer isso? E fica triste até porque aquela pessoa consegue e ela própria não. É que às vezes a pessoa não tem nada de material, né, irmã? Às vezes tem um que tem tudo, o outro não tem nada, mas o outro traz uma alegria, uma coisa que sai de dentro dele, é que provoca uma coisa ruim no outro. Tem gente que tem inveja disso, porque aquela pessoa tem uma autoestima. Mas eu acho que a pior inveja é essa. Né? Essa é a pior. É uma das piores. Né? Porque a pessoa sabe se expressar, ela é alegre com todo mundo, onde ela chega, todo mundo gosta dela. Quantos trabalhos feitos de feitiçaria em cima disso? Né, que as pessoas fazem. Porque ao invés da pessoa ver aquilo com bons olhos e tentar, se eu gosto que a pessoa é alegre, porque eu não me torno uma pessoa alegre? Não, ela desdenha aquela e não se iguala, né? Não faz igual. Não faz igual. Nossa, esse é o pecado do espírito, gente, que vai direto contra Deus. Olha. Tá? Porque esse pecado então, não do é espírito contra a pessoa, é contra Deus. vai direto contra Deus, porque esse pecado do espírito é o pecado direto de Lúcifer. O que aconteceu aqui nesse diálogo de Eva e ele? Por que ele se aproximou dela? Por inveja. Por inveja. Então, o demônio ele tem inveja de nós, porque nós vamos ver Deus face a face e ele não. Então, ele não quer que nós vejamos Deus face a face. Entendeu? O demônio nunca viu Deus face a face. Ah, é? Não. Nunca viu. Nunca viu? Não. Nem quando ele era anjo? Não. Foi criado num lugar igual nós fomos. Sim, ele nunca viu Deus face a face. Ah, nenhum anjo? Não. Eu pensei que ele vivia no céu. Não. Porque quando Deus criou os anjos, lembra-te que teve aquela batalha, foi uma prova que Deus deu para eles, certo? Naquela prova ali, eles ainda não tinham visto Deus face a face, senão eles não teriam caído. Ah, sim. Porque quem vê Deus face a face não tem como pecar, entendeu? Então ali eles ainda não tinham visto Deus face a face. Os que não caíram com Lúcifer subiram direto, viram Deus face a face na hora, e os outros foram para o inferno. Então ele tem inveja. Por que o demônio tem inveja de mim e de você? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Porque, gente, nós fomos criados para possuir Deus. Tá entendendo? Põe a mão no teu coração agora, diante dessa verdade. Fala comigo. Eu fui criado para possuir Deus, para ver Ele face a face. Ai, isso. Maravilhoso. Não é bonito? Carrega essa verdade no mais íntimo do teu coração. E quando a tristeza quiser te dominar, traz essa verdade para você e a tristeza vai embora. Amém. Vai embora. Quando as dificuldades da vida, as tribulações, as provações,
os teus problemas, as tuas decepções, o que a te acontecer vier, traz essa verdade e fala, peraí, ó minha alma, você foi criada para ver Deus e para possuir Deus. Quer grandeza maior do que essa na tua vida? Quer grandeza maior do que essa? Por isso que o demônio tenta tanto você para te derrubar. Por isso que o demônio quer tanto tirar você do caminho dele. Porque ele sabe dessa verdade. Isso é uma verdade. Tá entendendo? Tipo, eu não vi, você também não pode ver. Sim. Se eu não vi, você não vai ver também. Aconteceu comigo há uns anos atrás, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, pô, menino, eu tenho inveja de você, que você brinca, fala com todo mundo, eu não consigo ser assim. Então isso é uma inveja... Ruim. Ruim, né? Nossa, horrível. Você fala com todo mundo, brinca com todo mundo, não sei o quê, e eu não consigo ser assim igual você, sabe? Ela falou bem assim pra mim, irmã. Nossa, não é bom não. Não é bom não. Né? Tem que ter cuidado. Sim. Né? Então, gente, você foi criado para possuir Deus. Por isso que eu falava semana passada, que a nossa alma não se satisfaz com nada. Porque ela foi criada para possuir Deus. E por enquanto você não vê Ele face a face, você não vai preencher esse vazio que você traz no teu coração. Não vai, nem teu esposo, nem tua esposa, nem teus filhos, nem teus bens, nada que você tem a capacidade de preencher esse vazio que tem dentro de você. Ninguém, só Deus. Quando você vê Ele face a face, esse vazio saiu do teu coração, porque você já possuiu Ele. Os santos que estão lá em cima, né? Inveja boa. Inveja boa. Os santos que estão lá em cima, na beatitude. O que é a beatitude? É ver Deus face a face. E os santos que estão na beatitude, vendo Deus face a face, já possuíram Deus. Já possuíram Deus, que é o sumo bem. Deus é o sumo bem. Entendeu? Ele é o sumo bem. Deve ter uma dó de nós, né? Irmão, eu tô ouvindo a senhora falar, tô lembrando tudo das pregações do Frei Gilson dessa semana, da semana passada. Tudo igualzinho. É o Espírito Santo, né? Que bom. Vamos lá então, gente. São Tomás observa que os pecados da carne, que a gente está falando, né? Do Espírito, já entenderam, né? Que é o pecado da carne e o pecado do Espírito. Os únicos que estejam no demônio são mais graves. Por que esses pecados do Espírito são graves? Porque eles estão no demônio. A inveja e o orgulho estão no demônio. Tá, gente? Tá nele. Quando você tiver alguma reação de orgulho dentro de você, pelo amor de Deus, já sabe. Tá? Pois são pecados diretamente contra Deus e os que mais nos desviam dele. São só esses dois. Do Espírito. Já é muito. Tá? Já acabou com tudo, né? O orgulho e a inveja. Pecado do Espírito. Meu Deus do céu. Isso é muito grave isso. Muito grave. Vamos lá. A concupiscência da carne. Vamos ler junto o que ela é? É o desejo desordenado daquilo que é ou parece útil à conservação do indivíduo e da espécie. Desse amor desregrado ou sensual derivam a gula e a luxúria. A voluptuosidade pode tornar-se assim um ídolo e nos cegar cada vez mais. Essa voluptuosidade e a sensualidade. Tá? Nós temos dentro de nós uma sensualidade. Todos nós somos sensuais. Padre, freira, até o Papa. Temos uma sensualidade dentro de nós. E essa sensualidade vem dessa concupiscência. Vem dali. Dali, daquele primeiro ponto. Nós temos uma sensualidade dentro de nós. Por que as mulheres andam se rebolando, hein? De onde que vem isso?
Ainda coloca o salto, né? Que ajuda mais, né? Aí se rebola mais, né? Rebola pra lá, rebola pra cá. De onde vem isso, hein, Marcos? De onde vem isso? Ei, Marcos! De onde vem isso? De onde vem isso? Aí tem umas que passam na frente e outras, parecem o Satanás passando, né? Aí os homens respondem. Como é que os homens respondem a isso? O olhar, assoviando. Não é isso? É ou não é, homens? Vocês não, né? Lógico que não, que isso, irmão? Os que estão aqui não fazem isso. Vou falar que é. Não fazem isso. Essa sensualidade, isso foi só uma pequena. Isso vem da sensualidade, viu, Marcos? Da sensualidade que tem dentro dela. Né? Essa sensualidade que tem dentro de todos nós. Aqueles olhares sedutores. Não é? Aí assim vão até Como que começa a paquera? A paquera começa pelo quê? Pelo olhar. Não é isso? Um olha para o outro, olha para o outro. Pronto. Não foi assim vocês, né, maridos e mulheres? Foi assim, não foi? Foi? Foi, Marcos? Foi. Fabiana não tá aí, né? São olhares sedutores, que seduz. Aí tem que ser pra sempre, né, irmão? Pra sempre. Aí o seu olhar tem que ser só para aquela pessoa. Pronto. Viu? Mas não mais um olhar sedutor, mas agora um olhar de amor. Saiu daquela sedução e entrou no amor. Né? Porque se você continua com aquele olhar sedutor, você vai se dar mal. Né? Vai se dar mal. Por isso que o pecado, gente, entra pelos 5 sentidos. A janela de entrada para o pecado são os 5 sentidos. Tá? Essas são as janelas do pecado. Os 5 sentidos nossos. Né? Entenderam o que é a concupiscência da carne? Concupiscência dos olhos. Vamos ler junto? É o desejo de tudo que agrada à vista, do luxo, das riquezas, do dinheiro, que permite conseguir os bens terrestres. Daí nasce a avareza. O avarento acaba por fazer de seu tesouro escondido o seu Deus. Acaba por adorá-lo e por sacrificar-lhe todo o seu tempo, suas forças, sua família e às vezes sua eternidade. Hoje, Deus está revelando para vocês essas concupiscências. Vocês não podem dizer eu sou ignorante nisso daqui, porque Deus está presente aqui. Você não pode dizer eu não sei o que é a concupiscência da carne, eu não sei o que é a concupiscência dos olhos. Eu trouxe isso aqui para vocês, como nós estamos falando da paixão, da fuga, para você fugir disso daqui. Está dentro de mim, mas eu não vou dar ocasião dela me dominar. Eu não vou dar ocasião da concupiscência da carne me dominar, porque eu já conheço ela. Não é assim? Eu não vou dar ocasião da concupiscência dos olhos me dominar, porque eu já conheço ela. Agora, quem está lá no mundo, quem não está aqui ouvindo, não conhece. É diferente. Entendeu? É diferente. Eu conheço. Eu sei o que é isso daqui. Né? A concupiscência dos olhos, que é o desejo desordenado. A gente não falou do desejo semana passada? De tudo que agrada à vista. Tudo que agrada à minha vista, né? É concupiscência dos olhos. Vai dizer que não agrada à nossa vista uma lasanha? Para quem gosta. Não agrada? Sim, agrada. Agora todo mundo ficou quieto? Agrada muito. Agrada? O que agrada vocês aí? Torresmo.
Esse cara fica sem errado. Olha, eu também gosto. Gosto muito. Não troco por uma lasanha. Também. Eu não troco um ovo frito pelo pedaço de lasanha. Amo ovo frito. Não troco. Então, com o ovo, então. Né? Então tem muitas coisas. Lembra que o pecado tem uma força de nos atrair? Tem ou não tem? Tem. E o que mais o mundo faz? Nos atrai. Né? Nos atrai. Essas concupiscências, gente, estão dentro de nós. Não está no vizinho. Não está no cachorro. Não está no gato. Está em mim. Eu sou esse campo minado. Que se eu não saber aonde piso, eu vou ser mutilada. Vocês estão entendendo? É por isso que eu estou trazendo para vocês esses conhecimentos. Para que a gente não seja mutilados. Para que a gente conheça os nossos inimigos. E os nossos inimigos são esses aqui. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vamos ver o que é a soberba da vida? É o amor desordenado de nossa própria excelência, do que pode pôr em destaque, por mais árduo ou difícil que seja. Aquele que se entrega sempre mais à soberba, acaba por se tornar seu próprio Deus, como Lúcifer, e diz isso pode provir todos os pecados e a perdição. Daí a importância da humildade, virtude fundamental, como o orgulho é fonte de todo pecado. Olha que interessante. O que é a soberba da vida é esse amor desordenado da minha própria excelência. Né? Isso está dentro de mim e de você. Nós temos essa própria excelência dentro de nós. Né? Essa própria excelência que muitas vezes não me deixa ter atitudes humildes. Eu quero sempre estar por cima. Eu quero sempre ter razão. Eu quero sempre dar a última palavra. Sempre, sempre. É se sentir melhor que tudo. Sim, muito mais do que isso. Você quer ser a rainha da cocada preta. Você tem que ter humildade, como eu sempre falo para vocês aqui, até no trabalho. Se você chega com arrogância, você vai conseguir alguma coisa no trabalho que você está? Não. Ah, o patrão me chamou a atenção. Não volto mais naquele emprego. Vai ficar desempregado. Mas o orgulho é tão grande, esse desordem aqui é tão grande, dessa própria excelência, que ele prefere ficar desempregado, mas não volta lá. Não é assim? Isso não acontece aí fora? Vocês podem me falar melhor do que eu, que vocês estão aí fora? Não acontece? Sim ou não? Sim. Não tem gente que não vai mais para o trabalho porque foi chamada a atenção e não volta Eu vi lá. uma pessoa que dizia, né, que quando, tanto o elogio como a crítica, né, ele disse, quando a pessoa é muito elogiada, eu tenho que saber que eu não sou tudo aquilo. E quando vem e deprecia, também eu tenho que saber que eu também não sou tudo aquilo. Eu tenho que... Você sempre tem que ter dentro de você. Todos são melhores do que eu. Isso te conserva na humildade. Mas não se tira embaixo. Não isso. Não se colocar, não é isso. Mas se você é equilibrado, você consegue. Tá? Você tem que falar, olha, eu fiz tal coisa, mas se a Gorete fosse fazer, ela faria melhor do que eu. E isso me fazer bem, né? Sim, isso é saúde espiritual. Isso é saúde. Porque com tudo isso aqui, gente, nós somos doentes. Isso aqui é a doença da alma. Tá? Doença da alma. Isso não é complexo de inferioridade, você falar que outra pessoa faz melhor do que você, não. É humildade. É humildade. O Rony dirige, ele pode falar, nossa,
o Marcos, se ele pegasse esse volante, dirigiria melhor do que eu. Passaria esses buracos melhor do que eu. Você anda de moto? Imagina o Rony de moto, hein? Imagina, tá bom, mas não gosta, mano. Ah, se ele pegou da bicicleta, eu vou pegar da moto. Tem que ser uma moto muito grande pra Tem que ser uma LX, né? Mano, essa já é velha, mano. Essa já tá ultrapassada, mano. Tem que ser as estradeiras. Tem que ser qual? As estradeiras, né, que são altas. Tererê, Uma bis pronto. pra você. Você tem a bis? Não, bis é pra A bis não encaixa nem o joelho. É, tá bom. Então é isso, né? Você vai cozinhar, você cozinha bem, né? Você fala assim, quando a Rosângela cozinha aqui em casa pra nós, olha. Mas se a senhora falar que ela cozinha mal, não cozinha mais, né, irmão? Mas olha só, ela tem que falar, se alguém fizesse, faria melhor do que eu. Tudo, isso vai te conservando na humildade. Nunca se achar que o que você faz, você faria melhor. Os santos, eles falavam assim, quando eles viam a pessoa caindo no pecado, sabe o que eles falavam? Eles falavam assim, eles olhavam e viam aquilo e falavam, se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu cairia pior do que ele. Olha a humildade do santo, né? Se você vê uma pessoa na rua, bêbada, caída, na sarjeta, nos esgotos, olha para ela e fala, se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu estaria pior do que esse daqui. Irmã, o livrinho Imitação de Cristo nos ajuda muito nessa parte, da gente reconhecer o nosso nada, né? Nada. Tem graça maior do que essa, você reconhecer o teu nada? Estamos acabando já, tá bom? Ninguém pode te levar ao teu nada se não for Deus. Você sozinho não vai. Você não conhece o teu nada. Porque nós trazemos dentro de nós isso aqui. Porque nós ainda queremos ser tudo. Não é isso que o demônio falou para Eva? O que ele falou aqui? Quem achar primeiro me diga aqui, sereis deuses. Tá? Quem achar primeiro me mostra. Ele fala aqui, ó, não, tornou-se serpente. Não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos serão abrirão e sereis como Deus. Qual é a maior tentação do demônio na minha vida e na tua vida? Ser como Deus. Tá entendendo? Essa é a maior tentação. Que é pego pelos cientistas, por muitos médicos. Tá? Esse pecado, a soberba da vida, é cheia nesses cientistas e nesses médicos. Eles querem ser Deus. Só que, gente, o demônio não queria ser Deus. Como Deus. Não, ainda não. Ele queria ser Deus. Ele não queria Mas com as ser coisas como, ruins ele queria dele. ser maior. Ele queria ser Deus. Ele não queria ser como Deus. Ele queria ser Deus. Olha que loucura. Por isso que São Miguel Arcanjo fala, quem como Deus, Quem ninguém como Deus. Ok. Tá entendendo? É isso. Então a maior tentação do demônio para mim e para você é essa aqui. Para que eu e você seja Deus. Por isso que tem essa soberba da vida. Por isso que para você frear essa soberba da vida, você sempre tem que fazer as coisas pensando, se fosse alguém faria melhor do que eu. Aí você vai conseguindo frear essa soberba da vida que tem dentro de você. Senão, não. E quando, assim, tinha uma amiga que uma vez falou assim pra mim, e depois eu peguei isso e comecei a observar na minha vida também, em relação ao pecado, que quando você tá em pecado, você tipo, fica com vergonha de Deus, parece que você não consegue mais nem dialogar, conversar, né? Fazer sua oração. Isso já é o contrário do que o demônio, né, faz, porque a gente fica envergonhado do nosso pecado, né? Sim. Mas eu tenho que ter vergonha do meu pecado, mas mesmo assim correr para Deus, porque só Ele pode me limpar, né? E não aquela vergonha de fugir de Deus, porque é isso que o demônio fala. O demônio fala para nós que Deus é nosso inimigo. Isso é uma mentira. Deus é nosso amigo.
né? Vamos ler a última parte para a gente encerrar? Aquele que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também pelo Espírito. Possibilidade de educá-las. Aqui, ó, só um pouquinho aqui. Aí aqui eu coloquei aqui, ó. Vamos ver a possibilidade de educar elas, essas paixões aqui, a fuga. Em primeiro lugar, é possível educar as paixões? Está perguntando. Sem dúvida que sim. Sendo como são, em si mesmo diferentes à ordem moral, a própria natureza delas exige direcionamento, canalização. É certo que não temos império despótico sobre elas. Império despótico quer dizer, você fala assim, para e ela para, você não tem esse controle. Se eu falar para o meu braço está aqui, meu braço tem esse controle despótico aqui, ó. Se eu falar para ele, sobe, sobe. Se eu falar, desce, ele desce. Eu tenho esse controle. É, porque eu tenho o comando. Você tem um comando. Já as paixões você não tem. Se você falar para... Você tá triste, você fala assim, para de ficar triste agora. Olha o choro. Você consegue? Não. Eu estou explicando aqui. Para de fugir agora. Não consegue. Aí vamos lá. Ó, como são em si mesmo diferentes à ordem moral, a própria natureza delas exige o direcionamento, canalização. É certo que não temos império despótico sobre elas. Não temos. Mas unicamente político. Quer dizer, você vai ter que... Político como? Você vai ter que conversar. Tá? Por que você está triste? Aí você vai buscar por que você está triste. De onde vem essa tristeza? E aí você vai desfazendo tudo isso daí. Aí sim você consegue. Tá? Senão, não. Não consegue. Porém, uma sábia organização de todos os nossos recursos psicológicos pode resultar num perfeito controle das paixões. Olha aqui que interessante. Não é legal? Né? Então aqui, ó, mais unicamente, todos os nossos recursos psicológicos podem resultar num perfeito controle das paixões, ao ponto de se executarem apenas os chamados. Primeiro movimento, que ademais não afeta a moralidade das nossas ações. A pessoa está triste, aí você senta com a pessoa e vai conversando com ela, vai puxando, puxando, aí a pessoa vai entendendo, e aí consegue. Mas se você chegar para aquela pessoa, para de ficar triste agora, não vai dar certo, esquece. Vocês já fizeram isso com alguém? Para de ficar com essa cara emburrada. Né? Não vai ficar, ela não vai sair. Por enquanto ela não colocar para fora por que ela está com a cara emburrada, ela não vai conseguir. Ela precisa colocar para fora aquilo que está deixando ela deprimida, aquilo que está deixando ela com aquela fisionomia. Porque as paixões aparecem no nosso corpo, tá, gente? Elas transparecem no nosso corpo, elas refletem. As paixões refletem no nosso corpo. Atinge a nossa parte corporal. As paixões atingem, tá? Primeiro, atuar sem descanso sobre as causas da paixão. A causa. Qual foi a causa? Primeiro ponto. Qual foi a causa do ódio? Por que eu estou com ódio? Procura primeiro isso. Temperamento, ativismo, influências exteriores, faculdades intelectuais sensitivas, ocasião próxima e remota. Esse último caso, fuga das ocasiões. É básico e fundamental. Uma vontade debilitada por uma paixão. Olha que interessante, gente. Uma vontade debilitada por uma paixão violenta sucumbirá, cairá facilmente diante de uma ocasião perigosa. Uma vontade enfraquecida vai cair em uma dessas paixões aqui. Tá? Preste bem atenção. Impõe-se, pois, como norma indispensável a fuga radical e absoluta de tudo que importe e incentivo à paixão. Sem isso, a recaída e o fracasso são certos. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Amém? Amém. Agora, o que nós temos que fazer? Pedir ao Espírito Santo que nos ajude.
Porque nós hoje ficamos sabendo e vendo esses campos minados que tem dentro de nós, né? Então, cuidado, né? Galera, teria como rapidinho dar uma pegada na sala? Você já desligou? Né? Tá legal. Então, esses campos minados, né, que tem dentro de nós são muitas vezes as ocasiões perigosas. Então, como exercício para vocês, principalmente nessa semana da quaresma, né, tempo de conversão, busca dentro do teu interior esses campos minados que tem dentro de você, para você não cair, mas fugir dessas ocasiões perigosas, né? O que te leva mais à tentação? Porque pela tentação, nós temos que fugir da tentação como se foge de um leão, de uma serpente, de uma víbora. Você é fraco, você não é forte. Então sai de lá, né? Se você tem vício de ficar o tempo todo no WhatsApp, cuidado, foge daquelas ocasiões perigosas, né? Se você já está com vício de ficar muito parado ali assistindo tal coisa, não dando atenção para a tua família, cuidado, ali está tendo uma ocasião perigosa. Vai ter atritos, vai ter muitas e outras coisas. Tá certo, gente? Irmã, tudo isso tem a ver com a virtude, né? Não adianta pedir, então, para o Espírito Santo as virtudes que a gente quer. Se agora, a senhora explicando tudo isso, então, quer dizer, está dependendo de tudo isso aqui, para a gente ganhar as virtudes, não é? As virtudes. Eu vou trazendo as virtudes também, tá certo? Pós-virtude a gente vai trabalhando. Então, vamos pedir ao Espírito Santo, me ajuda a fugir das ocasiões perigosas. Aí você está ordenando a fuga, tá? Mas aí se você não fizer isso, você vai cair e a queda vai ser grande. Amém? Ave Maria.